Fala pessoal, beleza? Trazendo para você aqui mais um tutorial ensinando a programar. E dessa vez a gente vai estar desenvolvendo aí uma estratégia com stop ATR, tá? Então vai ser um gradiente em cima de uma das melhores coisas que a gente já criou no canal. Então a pedido do pessoal, né? Gostaram tanto do robô chamado Evolution, foi desenvolvido na 11ª aula. Esse robô tem dois setups diferentes, tá? Que é o bandas de Bollinger e canais de Keltner. Esse robô o pessoal gostou muito e falou, poxa, por que vocês não criam, né, uma versão dele utilizando o stop ATR, tá? Então a gente vai desenvolver isso aqui para você. Cara, já antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, ativa aí o sininho para você receber novas notificações de vídeo todos os domingos às 14 horas. Faça parte do nosso grupo no Telegram. Então, cara, conteúdo aqui do grupo, tá? De graça para você aí, ó. Tudo que a gente tá passando no canal, tá? Para você pegar o código. Olha só que bacana o pessoal compartilhando resultados em conta real. Tá? Então olha que bacana, olha só, então tem aqui ó, tópico aqui com códigos fontes, tá? Então sensacional pessoal, tá? Faça parte do nosso Telegram também, tá? Vamos junto aprender a programar aí. Então cara, vamos lá, como é que a estratégia vai funcionar? É claro que a gente não vai utilizar só stop ATR, a gente precisa também de alguns filtros ali para aumentar a nossa assertividade. Esse stop ATR pessoal, ele tá aqui ó, desvio de 3.14, período 27 e tipo aritmético. O raio, período 7, volume financeiro e aqui o RSI ou IFR, né, no período 14. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser o nosso cenário numa venda, por exemplo? Toda vez que o Hilo e o ATR estiver alinhados na mesma direção e o fechamento for menor do que a abertura, ou seja, um candle de baixa, tá? Um box de baixa, a gente vai verificar se o volume financeiro está acima de 10 milhões. E por último, vamos confirmar se o RSI no período 14 é menor do que o segundo período anterior. Então ele vai olhar o penúltimo período, né, no caso. Então o ATR ele precisa estar num movimento de baixa, tá? Nesse caso, confirmando a entrada, a ordem vai ser apregoada na máxima do box anterior. Pegou a entrada, começou a andar contra, ele vai colocando a cada 80 pontos uma nova reentrada, beleza? Até que o preço corrija e faça saída no nosso alvo, tá? O alvo da operação, pessoal, ele vai ser dinâmico, porque nós vamos trabalhar com um alvo diferente aí por intervalo de horários, tá? Isso ficou bem bacana, vocês vão ver como é que ficou lá na programação. Bom, cara, então na compra vai ser a mesma coisa, o contrário. Toda vez que a gente tiver aqui o raio do ATR alinhado também no movimento de alta, vamos verificar o volume financeiro acima de 10 milhões, beleza? O RSI indexado 2, ou seja, o penúltimo período para trás, ele vai fazer o posicionamento na mínima, né? Nesse caso da compra, da nossa entrada. Beleza, pessoal? Então a estratégia vai funcionar desse jeito, tá? Imagine o replay para vocês verem o robô na prática rodar. Então você vai clicar aqui, olha, em estratégias, editor de estratégias. Vai abrir para você exatamente nessa tela. Você simplesmente vai apagar o que está escrito, vai começar a digitação do código na primeira linha. O código que você vai colocar, pessoal, vai ser exatamente esse aqui. Então você vai colocar aqui o input, né? Depois do input, aqui um simples comentário. Se você quiser, você pode colocar. Aqui é underline, tá, pessoal? Então, para funcionar como um comentário, mas a gente deixou o nome do canal. Você poderia colocar aqui, por exemplo, vai, janela de intervalo. Só dando um exemplo aqui. Ah, cara, mas para que isso? Para que serve isso? Porque você pode criar separadores por parâmetros, tá? Então, uma ideia para você. Ah, aqui deu, tá grifado, você tem que colocar mais um underline, porque ele acha que aqui se trata do comentário, tá? E aí, aqui você poderia colocar, sei lá, gestão de risco. Tô dando só um exemplo aqui, tá? Então, você cria separadores, beleza? Seu input. Bom, cara, aqui a gente vai deixar o nome do canal mesmo, então a gente continua. Na linha 3 é onde vai controlar o horário de início, então a partir das 9h05 o robô vai abrir operações e vai até o horário final. Além dele parar de operar nas 17h30, pessoal, ele também vai fazer a zeragem, tá? Então se tiver algum trading aberto, ele vai zerar essa posição. Na linha 6, número de contratos, tá? Na linha 8, quantidade máxima do gradiente, que vai ser 10. Na linha 9, a distância da grade, então a cada 80 pontos, novo nível, tá? Aqui é o stop, então 900 pontos é o stop da minha operação. O offset, que é a derrapagem do stop, então isso na conta real, quando o preço vai pegar no seu stop, ele vai pagar um spread. O spread vai ser a derrapagem aqui de 100 pontos, tá? Esse valor, pessoal, de 100 pontos é o recomendado pela Anelógica, beleza? Para o mini índice, tá? Na linha 12, fator multiplicador, tá? Então, se você for trabalhar, tá, aumentando o número de contratos, perceba, eu não estou falando aumentar o número de níveis, até porque aqui ele só vai até 10. Só que esse multiplicador é para mudar o número do contrato. Então você colocou 1, aumentou aqui
multiplicação, então ele vai multiplicar 1 a 1 vezes 2 vezes 3, enfim. É dessa forma que ele vai trabalhar, tá? Então se você colocar aqui acima de 1.0, ele começa a fazer esse aumento, tá certo? Aqui é o limite máximo de contratos, então é para limitar justamente esse multiplicador, aqui no caso está até 50, beleza? Na linha 14, ganho máximo do dia, tá? Em financeiro, beleza? Perda máxima do dia em financeiro também. E aqui na linha 16, tá? A gente tem um percentual bloqueio, tá? Esse percentual bloqueio, pessoal, ele vai verificar aqui o ganho máximo do dia, tá? Então, se bater 98% do ganho, ele para de operar, beleza? Aqui embaixo são os parâmetros do stop ATR, como desvio, período, tipo do ATR, o período do RILO, tá? O período do IFR, né? E o tipo aqui do IFR, beleza? Que no caso é RSI, né? A mesma coisa, beleza, pessoal? Em seguida, a gente vem para var, tá? Então, variáveis é onde eu coloco nomes, eu vou definir esses nomes, né? Eu que vou criar, para que eles sejam utilizados mais tarde dentro da estrutura, atribuídos a funções, tá? Para a gente fazer a criação de toda a nossa estrutura do robô, beleza? Então, aqui, por exemplo, na linha 29, eu tenho V contador, eu tenho V entradas e eu tenho V última posição do tipo inteiro, tá? Por que, pessoal? Por que inteiro? Integer. Porque aqui a gente está lidando, tá? A gente está lidando com o fator de multiplicação, tá? Onde nós temos aqui número de contratos, tá? Então esses valores eles precisam ser do tipo inteiro, beleza? V entradas e V última posição que também é utilizada ali na montagem do gradiente. Na linha 30, a gente utiliza aqui as variáveis chamadas alvo, VRSI, VRAIDO, lote, V preço entrada, limite bloqueio, VATR, VVOL, tá? Aqui está no caso VVOLQ, vamos corrigir para VVOL. Eu venho aqui, ó, também, tá? Depois a gente vai chegar nessa linha, mas a gente já colocou, então aqui, ó, depois de VATR, VVOL, F dele result, entre price C e entre price V, beleza? Como? Tipo float, tá? Porque aqui são nomes que vão ser atribuídos a indicadores ou números, beleza? Então a gente vai utilizar aqui do tipo float, ou seja, tipo real, beleza? Em seguida nós temos as variáveis que vão retornar para a gente verdadeiro ou falso. Então time ok, ele vai retornar se é verdadeiro ou falso. E sinal de venda e sinal de compra, né? Vai ser atribuído aos nossos critérios de entrada. Também eu preciso que retorne quando for verdadeiro e quando é falso. E aqui a gente tem a variável permitir operação, beleza? Bom, pessoal, na linha 33 então o início da estrutura. Começa ali com o begin, tá? Na linha 36, a gente tem aqui o comentário falando, olha, interrompe a operação após o horário final. Ah, então, como eu falei para vocês no horário final, além dele não operar mais, ele também vai fazer a zeragem da minha posição. Então, if time, tá? Abre e fecha parênteses, maior ou igual ao horário final, então close position, beleza? Na linha 41, ele coloca ali, ó, time ok, 2 pontos igual, aí ele faz uma verificação, tá? Vai retornar verdadeiro enquanto o time for maior ou igual ao horário início e for menor que o horário final. Então eu vou estar dentro desse intervalo e aí ele vai me retornar se isso é verdadeiro ou falso. Na linha 44, a gente atribui ifDaily result, tá? Ao cálculo dele result, que é uma função para retornar para você, olha, resultado diário das operações encerradas na moeda do ativo, tá? Então ele está falando ali, olha, Open Result, verdadeiro, retorna o resultado fechado mais aberto, tá? Falso, retorna somente o resultado fechado. Então, como a gente quer pegar os dois, porque já que é o ganho diário ou perda diária, eu preciso que ele seja true, beleza? Na linha 47, a gente atribui ali verdadeiro a variável permitir operação, então 2 pontos igual, true, beleza? E na linha 48, limite bloqueio para fazer o cálculo de percentual, tá? Em cima do ganho. Então, toda vez que ele der 98% de ganho, ele vai parar de operar, ok? Aqui, na linha 51, ele fala, olha, if dele result maior ou igual ganho máxima ou if dele result maior ou igual ao limite bloqueio e faz a última verificação ou também dele result menor ou igual perda máxima do dia vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, tá? Isso aqui, pessoal, é importante porque senão a automação ela não consegue interpretar que se trata de um valor negativo. Então, precisa colocar vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, ok? Para a perda máxima do dia. Após ele fazer toda essa verificação, ele inicia, então início, tá? Obviamente, permitir a operação, pessoal, vai se tornar falso, né? Porque
Se ele entrou aqui, significa que um desses critérios foi atingido, ok? E aí ele fecha a posição e cancela o pend orders, cancela as ordens pendentes, beleza? Na linha 61, a gente começa a fazer o cálculo dos indicadores. Então tá aqui o stop ATR, beleza? Volume financeiro, o RSI e o RSI, ok? E aí você coloca, tá, esses parâmetros que a gente está controlando eles através do input, beleza? Linha 67. Então agora a gente vai passar a falar dos critérios de entrada. Tá, então, olha só, como eu falei para vocês, lembra? O RSI maior do que o RSI 2, tá? A mínima do candle, então ele vai estar, os dois indicadores vão estar alinhados. Por quê? Porque eu estou falando da mínima, tá? Como o Hilo, ele tem um período mais curto, ele sempre vai virar, tá? De maneira antecipada aqui em relação ao stop ATR, beleza? Então, mínima maior que o Hilo, e eu vou verificar se o Hilo também está crescente, beleza? E a mínima anterior maior do que o ATR, tá? Então eu tenho ali praticamente os dois indicadores, né? O Hilo e o stop ATR alinhados, beleza? E além de eu verificar o indexado 1, eu verifico também o atual, porque como eu disse para vocês lá no início, esse robô ele vai ser executado ao satisfazer a condição, beleza? E aí a gente verifica o volume financeiro e se temos um fechamento maior do que a abertura. Tá certo? Aqui é o critério da venda com sinais inversos, né? A gente só inverte os sinais com exceção do volume, tá? O volume sempre precisa ser maior, beleza? Criamos aqui uma regra, tá? Na linha 75, se sinal C, então pente bar CL Line, e se sinal V, então pente bar 255, que é o código do vermelho forte, tá? Na linha 79, a gente vai armazenar o preço de entrada. Então, como eu falei para vocês, a ordem vai ser apregoada na máxima ou na mínima anterior. Então, Entry Price C, tá, da compra vai receber mínima anterior. Entry Price V vai receber a máxima anterior. Aqui, pessoal, na linha 83, a gente faz a verificação aqui, tá, das entradas. Então, toda vez que eu estiver posicionado na compra, então ele fala, olha, if is bought, ou seja, estou posicionado na compra, e se a minha posição, a minha buy position é maior do que a última posição, então início, tá? Dentro desse início, a minha entradas vai se somar mais, tá? E ele também vai verificar aqui a última posição armazenando, tá? A buy position quantity, beleza? E na venda a mesma coisa, então end else, tá? Sem finalizar esse bloco, porque ou eu vou estar comprado ou vendido, utilizo a função else, tá? E verifico se eu estou vendido para poder fazer as minhas verificações, as mesmas que a gente fez na compra agora para a venda. Então, sell position quantity maior do que V última posição. Então, início, tá? V entradas vai receber V entradas mais, beleza? E ele armazena aqui também V última posição, sell position quantity. Bom, agora, pessoal, a gente começa ali basicamente onde vai ser a nossa execução, tá? De entradas, beleza? Na linha 95, ele verifica if not has position, tá? Ou seja, não tem posições em aberto, e permitir operação. Esse permitir operação é se o objetivo de perda ou de ganho não foi atingido. Então ele continua, verifica o time se está ok, ou seja, eu estou dentro do meu intervalo de horários, tá? E ele também vai fazer o início aqui. Entrou nesse laço, ele vai pegar e vai falar, olha, V última posição vai receber 0, V entradas também vai receber 0, beleza? E aí a gente parte, linha 101, if sinal C, então início vai enviar uma ordem na mínima do candle anterior, e aqui é a situação da compra, tá? Vai armazenar o nosso preço de entrada, que é muito importante para fazer a montagem do gradiente. Então, V preço entrada vai receber o que? O fechamento. E a partir desse fechamento, onde ele vai se basear para montar o gradiente, seja para cima ou para baixo, tá? Beleza? E aí, igual lá em cima, colocamos, olha, end else, para a gente continuar a comparação, tá? Então, end else, if sinal C, ou seja, se sinal de venda, então início, sell short limit vai enviar uma ordem de venda na máxima do candle anterior, tá? O que? Entry price V, beleza? Que é a nossa referência também, beleza? Na máxima anterior, tá? Na linha 110, tá? Ele também armazena o ponto de entrada, então V preço entrada, fechamento. Aqui, pessoal, ele tem o mesmo nome, mas isso não importa. Por quê? Porque eu não vou estar comprado e vendido ao mesmo tempo. Ou eu vou estar comprado ou eu vou estar vendido, tá? Então aqui não tem problema quando você faz comparações para, por exemplo, abrir uma operação em sentido diferente,
tá? Não tem problema, beleza? Você pode utilizar o mesmo nome. No entanto, você precisa colocar aqui, né? Exatamente como a gente fez essa comparação, separando um laço do outro, tá certo? Na linha 115, nós vamos falar agora do alvo dinâmico que a gente falou para vocês. Então veja, olha, alvos da operação por intervalos. Então, enquanto o time for menor do que 10 horas, o alvo da operação vai ser de 70 pontos. Se o horário passar das 10 horas e for menor do que meio-dia, o alvo vai ser de 25 pontos. Perceba, mudou muito, né? De 70 para 25 pontos. É menos do que a metade. Só que, pessoal, qual que é a visão aqui? A visão é que simplesmente, né, nós sabemos, tem uma estatística que, se você até olhar no gráfico, você vai ver isso. O volume financeiro, a partir de certo horário, ele vai começar diminuindo. O mercado vai perdendo liquidez, vai diminuindo movimentação, volume financeiro, tá? Então, você vai ter aí essa estatística, certo? Então, nós vamos se aproveitar desse cenário trabalhando com o alvo dinâmico, tá? Então, como nós temos mais volume, mais volatilidade, mais chance de pegar uma tendência, abaixo de 10 horas o nosso alvo vai ser maior. Passou desse horário, como nós temos essa estatística, o mercado ficar mais parado, né? Diminuir o volume, a liquidez, a gente vai buscar um alvo menor, beleza? E aí, cara, a gente começa aqui já a entrar no laço onde temos a nossa gestão de risco, tá? E aonde nós temos aqui a montagem do gradiente, beleza? Então, na linha 120, beleza? Inicia ali, olha, if is bolt, tá? Então, se eu estiver comprado, então início, tá? Então, início, beleza? Da linha 122, ele faz aqui com a função for, tá? Essa função for, pessoal, ela serve para fazer um contador, tá? Ele vai fazer um loop, tá? Através dessa lógica aqui, tá? Então for, então de contador, que vai receber de entradas, ele vai, to max, tá? Vai entrar dentro desse lote. Então ele vai fazer um loop aqui, beleza? O que? Na quantidade máxima. Qual que é a quantidade máxima? 10. Então 10 vezes ele vai passar dentro desse loop para poder montar o nosso gradiente, beleza? Entra aqui, olha, então QTD max do begin, né? Então ele entra aqui no laço, a variável lot, ela vai receber, então 2 pontos igual contratos vezes power, tá? Então vamos passar aqui o mouse em cima, olha, retorna a enésima potência de um valor, tá? Então a função power tá aqui, onde a gente utiliza um fator multiplicador para fazer o aumento de contratos aí, se você colocar acima de 1.0, tá? Então, vírgula de contador. Aqui, em seguida, tá? Na linha 25, ele está verificando if lot maior que limite max contratos, então, lot 2 pontos igual vai receber limite max contrato, tá? E aí ele vai enviar a ordem limite que vai ser, né, níveis, beleza? Na linha 129, a gente tem ali as ordens de cobertura. Então, como nós estamos comprados, a gente precisa de uma venda para ser o nosso alvo. Então, sell to cover limit, ok? A nossa buy position mais o alvo com o nosso número de contratos com a função buy position point, tá? E aí precisamos também do stop. Então, sell to cover stop, e preço entrada menos stop, tá? E preço entrada menos stop menos offset, tá? Com o número de contratos, beleza? E na venda, pessoal, vai ser o contrário. Então, lá a gente utilizou a função isBolt para verificar se estávamos comprados. Aqui a gente utiliza a versão isSold. Então tá ali, olha, retorna se estamos com a posição vendida no mercado. E aí ele vai, then begin, ou seja, então início, vamos fazer o looping, tá? Então for b contador, 2 pontos igual entradas to QTD max, tá? E aí ele vem aqui, olha, begin lot 2 pontos igual contratos vezes power, tá? Fator multiplicador V contador, tá? E aí, enquanto o lote for maior do que o limite máximo de contrato, ele vai fazendo aqui, olha, a nossa reentrada, beleza? Bom, e começa a montar o nosso gradiente, né? Com o envio da ordem limit, beleza? E aí a gente tem aqui a cobertura, né? Agora, como nós estamos vendidos, a gente precisa de quê? De uma compra de cobertura. Então, buy to cover limit e buy to cover stop. Pessoal, vou passar para vocês aqui o código bem devagar, tá? O pessoal às vezes fala assim, poxa, eu copiei o código todo, mas não está funcionando. Cara, você copiou alguma coisa errada, beleza? Então vai na calma, com tranquilidade, pausa o vídeo, copia linha por linha. Pessoal, não tem coisa melhor do que você aprender digitando, escrevendo, tá? Então você consegue, você vai aprendendo mesmo, porque você vai pegando prática, você vai se familiarizando com certos nomes de funções, tá? Toda vez que você
se aventurar em desenvolver algo, tá? Você vai falar, poxa, eu lembro desse nome aqui. E você começa a gravar aquilo. E você vai se lembrar toda vez que você precisar. Então, cara, não vai ser da água pro vinho que você vai aprender, tá? Mas com essa metodologia de ensino que nós temos aqui, tá? De falar para vocês, olha, copia o código na tranquilidade, cara, você consegue aprender a programação. Tanto é que os caras que estão lá no grupo rodando os robôs em conta real, eles fizeram exatamente isso. Então é o que a gente fala para você. Na tranquilidade, desenvolve o seu conhecimento vídeo a vídeo. Você vai começar a se familiarizar cada vez mais com o ambiente de programação e certas funções, beleza? Então, pessoal, nesse caso, após você fazer toda a digitação do código aqui até o último end, clica nessa parte superior, olha, tá escrito verificar a sintaxe. Dá um clique nela, ele vai aparecer compilando. Se não estiver com nenhum erro, ele vai aparecer código compilado. No entanto, você vai ficar feliz e vai falar, caramba, então não errei nada. Sim, você não errou nada, mas isso não significa que o código vai funcionar, beleza? Por quê, pessoal? Para o código funcionar, toda essa lógica aqui, ela precisa ter sentido, beleza? Se não tiver sentido, o código não vai funcionar, mesmo que você tenha digitado certo, beleza? Então, para isso que a gente vai fazer os testes, tá? Então, você sempre tem que fazer os testes. Então, aqui eu vou clicar nesse nome, salvar como. O nome desse robô, pessoal, vai ser NextTrader, tá? Underline robô, underline Evolitio, underline ATR. Porque nós já temos lá o Evolitio, os dois setups, né? E esse aqui vai ser exclusivo para o Stop ATR. Pessoal, a gente já tinha até executado aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui você clica em, como eu fiz, né? Eu vim aqui em misto, dentro do gráfico seto aqui, olha, para set rank, e eu clico em executar. Então, ó, já carregou para a gente aqui uma curva bem interessante, por sinal, tá? Claro, pessoal, que não existe nenhuma estratégia invencível. Isso não existe no mercado. Quem fala para você que existe está mentindo. Não tem como. No entanto, é totalmente possível você desenvolver estratégias vencedoras, tá? Para você se aproximar cada vez mais de bons resultados a longo prazo, tá? Não é da água para o vinho, tá? Demora um pouco para você ter consistência, mas você não pode desistir fácil, beleza? Então, aqui está o backtest desse robô. Eu vou rodar para vocês aqui o replay, já vou carregar. Nós deixamos preparados e vamos ver se vai funcionar. E pessoal, já aproveito aqui, cara, enquanto está carregando ali, para falar para vocês um pouco aqui nosso setup, tá? Que em breve vai estar disponível. Esse setup aqui, pessoal, é um setup de fluxo, certo? No entanto, esses candles, eles só vão colorir, tá? Quando realmente houver de movimento a favor, né? De força compradora ou vendedora. Então ele vai plotar aqui pra gente nome, né? Falando fluxo on, tá? Significa que nós temos força de movimento. E a gente também tem essas regiões para nós se basearmos, né? Quando a gente estiver perto de topos ou de algum fundo, tá? E esse indicador, né? A nossa line, ela vai mostrar para a gente aí qual que é a tendência majoritária, beleza? Então, sensacional, né? Aqui a gente não consegue ver a cor justamente porque, tá, pessoal? Então, não armazena dados em tempo real, tá? Então, em breve você vai ter mais detalhes, tá? Sobre nosso indicador aí. E em breve vai ser lançado, beleza, pessoal? Então vamos lá, cara, vou clicar aqui, olha, no replay, tá? E a gente vai criar essa automação. Você vem aqui em estratégias, automação de estratégias, tá? Vai abrir para você a tela da automação aqui. E aí você vem no botão azul, nova automação, criar nova automação, tá? Ele vai abrir nessa aba, nesse botão azul, selecionar estratégia. Você vai carregar aqui, olha, NextTrader, robô Evolution ATR, tá? Vai colocar aqui no ativo. No nosso caso, como a gente já selecionou ali o replay, tá? Você precisaria aqui carregar o player, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo, você coloca no input, seleciona uma data e carrega. Por que que eu falo isso para você? Porque se você vir selecionar aqui, ele não vai aparecer o replay aqui da cor dourada, ele só aparece o ativo atual. Então, primeiro você carrega o replay. Então, aqui a gente seleciona, vai colocar set rank. Aqui, pessoal, vou deixar 100, mas você pode deixar até 10, tá? Entrada, vai marcar realizar o view de ordens quando a condição for satisfeita, beleza? Na aba risco, recomendo colocar exatamente o mesmo valor, tá? Que a gente colocou lá na automação dentro do código, né? E aqui, ó, exatamente o mesmo valor, tá vendo? Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que você configura, tá? É para rodar no mercado ao vivo, é bem básico, né? Você só vai colocar no ativo, claro, só que aqui não é o mesmo. Uma vez que você criou para automação, você clica nos três, duplica e aqui você coloca ativo normal. Pronto, você vai ter um para rodar no replay e outro no mercado ao vivo, tá? Lembrando, pessoal, esses robôs
não são indicadores de uso. Nós estamos ensinando você a programar para você criar suas próprias estratégias. E quem sabe a partir dessas estratégias, como o pessoal fez aqui, como eles estão fazendo, né? Criando suas próprias estratégias. Então essa é a ideia. Tá? Então, cara, vou dar OK aqui, vou iniciar ali. Então, a partir de 9.5, esse robô ele vai começar a fazer entradas. A estrutura, pessoal, ela tá bem leve, né? Tanto é que lá no backtest, quando a gente usou, ele não demorou muito, né? Executou rapidamente. Aqui ele também carregou o replay rápido, então a estrutura tá leve. Tá? Então, ó, 70 pontos. Veja, por quê? Porque nós estamos com um horário aqui menor do que 10 horas, certo? E aí o que eu falei para você, olha, montou toda a grade ali, ó, com a distância de 80 pontos, tá? O alvo vai ser projetado de 70 até as 10, certo? E passou das 10, esse alvo ele vai diminuir. Beleza, cara? Então a gente viu aqui, ó, uma situação de venda. Vamos ver se a gente consegue ver alguma situação de compra. Vamos clicar aqui, detalhes da automação. Aqui, pessoal, uma coisa, tá? A regra de coloração do robô, ela é executada no fechamento, tá? Só que como o robô roda tique a tique, certo? Ou seja, quando a condição é satisfeita, em alguns momentos, olha, você vai ver que possa ser que o candle ele não esteja na cor, mas ele pode acabar pegando nessa entrada. Então isso aí, se você for rodar no fechamento, ele vai corresponder exatamente à regra de cor, tá? Mas se por um acaso a gente estiver rodando tique a tique, que é o que nós estamos mostrando aqui, a regra em alguns momentos pode não corresponder. Mas qual que é a ideia? É a gente ser mais rápido nas entradas e não aguardar necessariamente o fechamento do box. Tá? Mas fica a seu critério fazer esse teste. Beleza, pessoal? Então, cara, o robô ficou sensacional. Novamente aí, se você ainda não deixou seu like, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo e faça parte do nosso grupo no Telegram. Pessoal, tamo junto. Até o próximo tutorial.